Nós vamos continuar a nossa maratona na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1 ainda nós estamos. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 19 do texto, seguindo aí até o versículo 26. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 19. À medida que nós vamos avançando no texto aqui de Paulo aos Filipenses, nessa carta, nós vamos aprendendo um pouco mais daquilo que Deus faz na vida da igreja e como Deus transforma a igreja através do seu propósito, através do seu querer. E essa epístola aos Filipenses, nós já falamos aqui algumas vezes, e eu vou repetir mais algumas vezes enquanto a gente estiver estudando o texto, que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo lá na década de 60, né, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Embora Paulo tivesse aí privado da sua liberdade, né, tivesse preso lá na cidade de Roma, enfrentando ali uma série de dificuldades, inclusive a possibilidade de ser morto, executado, a carta ela demonstra uma alegria, uma gratidão, uma confiança na soberania de Deus, diferente das demais cartas que o apóstolo escreve. E essa igreja ela tinha um lugar muito especial na vida de Paulo. Primeiro porque foi a primeira igreja que Paulo pregou na Europa, né, foi a primeira igreja cristã plantada ali na Europa. Nós exploramos um pouquinho mais disso na quinta-feira, na última quinta-feira, né, no nosso estudo, lá em Atos 16, quando Paulo se encontra com Lídia e outras pessoas ali na beira de um rio, para pregar o evangelho, para falar do evangelho de Jesus, e dali nasce a igreja de Filipos. Paulo escreve para essa igreja aí, e ele tinha diversos motivos, né, para pregar, para falar do evangelho para esse povo, né, para escrever essa carta, mas os motivos principais aí foram que Paulo queria agradecer a eles pelo cuidado que eles tinham com ele como apóstolo, como servo do Senhor. Então Paulo queria agradecer e ele fez isso através da carta. Também Paulo, aí nós falamos na semana passada, né, que Paulo ele estava numa situação de prisão ali, mas ele queria compartilhar isso com os irmãos, motivar os irmãos a continuarem pregando o evangelho, porque pregar o evangelho significa falar a respeito das coisas que Deus faz na nossa vida, mesmo em tempos de tribulação. Paulo usa a carta também para exortar a igreja a respeito da perseverança, da unidade, né? Nós vamos ver um pouquinho mais disso lá no capítulo 2, quando nós vamos estudar o capítulo 2. E Paulo quer demonstrar que o evangelho, ele continua triunfando, mesmo quando os seus servos estão em sofrimento. Então Paulo estava na prisão, estava triste com aquela situação, mas ele queria mostrar que ainda assim o evangelho de Cristo precisava ser pregado, precisava continuar. E nós já exploramos aqui os 18 primeiros versículos do texto, né, nas duas últimas mensagens aqui, falando primeiro das marcas da igreja, né, marcas de uma igreja verdadeira, né, foi a primeira mensagem que nós pregamos. Depois falando da soberania de Deus sobre o avanço do evangelho, que foi a mensagem da semana passada. E no trecho de hoje, né, do capítulo 1 aí, versículos 19 a 26, Paulo vai abrir o seu coração e vai revelar, né, uma das mais profundas declarações de toda a escritura a respeito daquilo que Deus faz, do propósito de Deus na vida de um cristão, que é a esperança depois da morte. Então Paulo vai expressar isso, né, nesses versículos que nós vamos ler aqui a partir do versículo 19 do texto. Então abra sua Bíblia aí, nós vamos partir para a leitura desse texto, para a gente compreender melhor aquilo que Deus quer falar conosco nesse trecho da palavra. Versículo 19 de Filipenses capítulo 1 diz assim: Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em data oportuna, em data, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo,
quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo está confessando para eles aqui o desejo que ele tinha de estar com Cristo, que é o desejo que todos nós devemos ter, né? Nossa vida, ela é passageira, ela é momentânea, e cada dia que nós passamos aqui é um dia a menos, né, que nós temos para estar com Cristo, porque a nossa vida vai progredindo à medida que nós vamos avançando nos dias, até o momento que nós vamos chegar na presença dele e vamos viver eternamente na presença dele. Então Paulo, ele tinha esse desejo, ele queria abreviar esse desejo, mas ele está vivendo um dilema aqui, né? E a gente vai ver isso no texto, porque esse dilema era o dilema de alguém que estava prestes a morrer, mas ao mesmo tempo queria viver para continuar pregando o evangelho, pregando o Jesus ressurreto, né? E a gente olha para o texto aqui e toda vez que eu leio Filipenses me vem uma pergunta, né? Como que um homem encarcerado consegue falar de alegria diante da possibilidade da morte? Como Paulo estava vivendo aquela situação e mesmo assim ele tenta motivar a igreja, motivar o povo a respeito de como eles deveriam viver diante da situação de morte. A resposta é simples, né? Porque a sua vida estava inteiramente centrada em Cristo Jesus. O propósito de Paulo era viver para Cristo. Por isso o tema da mensagem de hoje é Viva para Cristo, que é o que nós devemos nos empenhar todos os dias da nossa vida para que a gente possa alcançar a graça de estar com Ele na eternidade. Nós devemos viver o presente como se nós estivéssemos já com os pés no futuro diante do Senhor, aguardando a entrada ali na nossa Jerusalém celestial. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Olhando para o texto, olhando para cada um dos versículos que nós temos aqui. E a primeira coisa que o texto chama a nossa atenção aqui é que viver para Cristo é confiar na soberania de Deus em meio ao nosso sofrimento. É confiar que quando nós estamos passando por um momento de tribulação, nós nunca estamos sozinhos, mas nós estamos sempre presentes, temos com a presença de Deus ao nosso lado. Paulo fala isso nos versículos 19 e 20, e ele fala: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito Santo, me redundará em libertação. Então a palavra de Paulo aqui é assim: olha, eu estou certo de que eu estou passando por essa tribulação, mas as orações de vocês, a intercessão de vocês, vão me fazer estar libertos. Vão me libertar, vão me dar a liberdade de estar com Cristo. Tem um livro que foi escrito depois da Segunda Guerra Mundial, chamado Refúgio Secreto. Talvez você já tenham visto, alguém já tenha lido esse livro, ou ouviu, né, ouviu o filme, né? Tem um filme também que conta isso. E esse livro foi escrito por uma missionária chamada Carrie Ten Boom. E a Carrie Ten Boom, ela conta a história dela nos últimos dias, né, do seu cativeiro lá, com os alemães, quando ela e sua irmã, que estavam presas, né, que eram judias, estavam presas ali, elas estavam prestes a serem libertas. E um dia antes, uns dias antes, ou talvez uma semana antes dela ser liberta, né, a sua irmã tem um sonho, e no sonho ela diz que elas estavam, obrigado, gente, estavam prestes a sair daquele lugar, prestes a sair, né, daquele cativeiro. E no sonho elas falam: olha, nós duas vamos ser libertas, nós vamos sair daqui, vamos ir para um lugar onde nós vamos estar felizes, vamos estar libertas dessa prisão. E uns dias depois a sua irmã falece, antes de ser liberta do cativeiro, mas
Logo na sequência, vêm os americanos com o seu exército e libertam aquele campo de concentração, e a Kerr Ten Boom também, ela vai embora, liberta, né, para viver a sua vida, e ela se torna uma missionária. Mas a história desse livro, irmãos, tem muito a ver com aquilo que Paulo está pregando aqui. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que a oração dos irmãos, a oração da igreja, redundaria em libertação para ele. E a libertação aqui, a princípio, dá-se a entender que era a libertação da prisão onde ele estava. Nós falamos aqui na semana passada que Paulo vivia acorrentado ali aos soldados romanos, vivia preso numa casa que ele tinha que pagar para ficar, e ainda assim ele pregava o evangelho. Então algumas pessoas entendiam assim: bom, Paulo vai ser liberto e vai poder pregar livremente o evangelho, como era o desejo dele de estar em Roma e pregar o evangelho. Mas no coração de Paulo, aquela liberdade era a liberdade de estar com Cristo. Talvez pela morte, pela decapitação, pela crucificação ou qualquer outra forma de morte que viesse diante dele, de uma maneira ou de outra, ele teria sido liberto. Teria sido liberto para estar com Cristo. E o que a gente vê no texto aqui é que Paulo, ele não deposita, né, a sua confiança nem na justiça romana, muito menos nem nas circunstâncias que lhe fossem favoráveis. Mas a ideia de Paulo aqui era depositar sua confiança em Deus. E ele explica isso aí de 3 formas. A primeira delas dizendo que as orações do povo de Deus traziam conforto para que ele pudesse ser liberto. Então a igreja, naquele momento, a igreja de Cristo que estava ali em Filipos, participava do sofrimento apostólico por meio da intercessão. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que sentia as dores de Paulo. Era uma igreja que se compadecia com ele. Era uma igreja que, diante do sofrimento de alguém que eles amavam, que eles conheciam, eles não viraram as costas. Eles não se tornaram inimigos. Alguns aqui, como nós lemos no texto da semana passada, até usavam disso para pregar o evangelho, né? Contrários ali à palavra, eles pregavam o evangelho para ver se as cadeias de Paulo se apertavam ainda mais. No entanto, a oração da igreja sustentava o apóstolo naquele lugar. E a Escritura mostra para a gente que Deus ordena não apenas os fins, Deus não ordena apenas o final das coisas, mas Ele ordena também os meios pelos quais as coisas se realizam. Então, se a gente olhar lá para a carta de Tiago, capítulo 5, nós vemos Tiago falando, né, a respeito desse cuidado de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nós vemos o apóstolo falando da seguinte maneira: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a oração, irmãos, da igreja, ela traz conforto. A oração da igreja traz acalento, a oração da igreja traz paz por coração daqueles que estão aflitos. A segunda coisa aqui é que Paulo cria na provisão do Espírito Santo. O Espírito Santo estava cuidando dele, e Paulo menciona a provisão do Espírito de Jesus Cristo. E o termo grego usado aqui, né, epicocreia, né, sugere um suprimento abundante e contínuo da presença de Deus. Mesmo preso, Paulo ele possuía recursos espirituais que eram inesgotáveis, porque o Espírito Santo estava com ele. A promessa de Jesus de que ele estaria conosco todos os dias se cumpria na vida de Paulo. E a terceira coisa que a gente vê aqui nessa certeza de Paulo é que ele tinha certeza da glorificação de Cristo Jesus. Ele fala no versículo 20: Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, pela minha vida e pela minha morte. Então ele cria que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era para a glória do Senhor Jesus. E às vezes a gente não entende isso, né? A gente acha que os nossos problemas são nossos problemas. As nossas lutas são nossas lutas. Mas o fato é que as nossas lutas são para a glória de Deus. E Deus permite que isso aconteça para que nós sejamos usados como instrumentos para que o nome dele seja glorificado. Olhamos para o texto aqui e vemos que o maior desejo de Paulo não era preservar a sua própria vida. O maior desejo de Paulo era glorificar Cristo, estar com Cristo em todo o tempo e em todo lugar. Então, meus irmãos,
O sofrimento do cristão, ele jamais está fora do controle divino. Todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que nós passamos, está escrito nas páginas do livro da vida, onde Deus escreveu a nossa história desde o início da fundação do mundo. A segunda coisa que nós vemos aqui é que viver para Cristo é viver a centralidade absoluta de Cristo e na vida e na morte. Cristo deve ser o centro da nossa vida, Cristo deve ser o centro também da nossa morte. Por isso, o tema da mensagem, quando eu falo aqui, né, viva para Cristo, deve fazer você refletir um pouco a respeito de como você está vivendo o evangelho hoje. Paulo fala aqui no versículo 21, olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque ele queria que todos os dias da sua vida, desde o momento da sua conversão lá no caminho de Damasco, ele pudesse pregar o evangelho. Onde ele estivesse, ele pudesse ser usado por isso. E esse é um dos versículos mais conhecidos e mais profundos que a gente tem no Novo Testamento. Porque Paulo, aqui ele não diz que viver é servir a Cristo, viver é amar a Cristo, viver é seguir a Cristo. Mas ele diz que viver é Cristo. Então, todas essas coisas estão embutidas naquilo que Paulo fala, né? Servir, amar, seguir é viver a Cristo, viver Jesus no nosso coração. Cristo era o conteúdo, a motivação, Cristo era o propósito, Cristo era a razão da vida de Paulo. E às vezes eu me pergunto se nós, hoje, vivendo aqui no século XXI, se nós temos esse mesmo propósito. Porque se nós temos esse mesmo propósito, irmãos, nós não estaríamos preocupados com o dia de amanhã, nós não estaremos preocupados, né, com as circunstâncias que nos cercam, nós não estaremos preocupados com as nossas enfermidades. Porque se nós vivemos para Cristo e vivemos em Cristo, todas essas coisas estão sendo cuidadas. Como Jesus diz lá em Mateus 6. Por que vocês estão ansiosos? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. William Hendricks, um comentarista da Bíblia, ele escreve assim, olha, Cristo era para Paulo a origem, o impulso, o propósito, a direção e o significado para a sua vida. Então, todas as coisas que englobavam a vida de Paulo tinham como propósito principal Cristo. Da mesma forma, nós vemos que as Escrituras elas nos ensinam, né, que morrer para nós é lucro, é ter a alegria de poder dizer, olha, eu vou estar com Cristo para a eternidade. E para um incrédulo, talvez isso signifique uma perda, né? A morte seja uma perda, o fim de um ciclo. Mas para o cristão, a morte significa ganho. Nós estamos lucrando com isso. E por quê, irmãos? Porque a morte conduz à presença imediata do cristão, à presença do seu Senhor. Paulo afirma isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Ele fala, eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele sabia que no momento que ele se desligasse aqui, ele estaria imediatamente na presença de Deus. E é isso que a gente crê. Não vai haver intervalo de tempo onde você vai ficar aguardando para estar na presença de Deus. Mas imediatamente, desligou aqui e está lá na presença de Deus. E o tempo para. Para nós aqui o tempo continua, né? Nós vamos viver a nossa vida. Não sei se vocês acompanharam aí, ontem faleceu aí um senhorzinho que era chamado de influencer, né? Vovô Anésio. Vocês já ouviram algum vídeo de vovô Anésio, né? Vovô Anésio era um senhorzinho da internet. Ele brigava com o neto brigava com ele, mas eles viviam um amor familiar muito gostoso de ver, né? Uma alegria muito gostosa de se ver. E esse senhor ele se tornou até famoso aí na internet, foi para as redes de televisão. E o Brasil inteiro ficou comovido aí com o falecimento dele na manhã de ontem, né? Ele foi internado aí na madrugada de sábado para domingo e faleceu ontem de manhã. Mas eu via os vídeos do vovô Anésio, né, e eu ria muito, porque eu via nele, né, os meus avós,
né, que eu não cheguei a conviver com eles, mas ouvindo as histórias dos meus irmãos contarem, né, que eles eram turrões, não gostava que a gente, né, fazia brincadeiras com eles, mas eles sempre demonstraram amor. E às vezes, né, e eu estava acompanhando algumas notícias na internet a respeito do falecimento do seu Anésio, e lembrando, assim, né, que muitas pessoas estavam se lamentando, chorando e, né, desesperadas por aquela situação. Outros, né, dizia: "Como Deus pode deixar levar uma pessoa tão querida, tão amada? Como é que vai ser agora a vida dos netos, a vida da esposa que ficou?". Mas para nós cristãos, a morte é um conforto, é uma alegria, é saber que Deus nos recolheu para estar junto com Ele na eternidade. E era isso que Paulo esperava. Para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então era uma vantagem que Paulo tinha com relação à vida. E muitos cristãos, irmãos, desejam os benefícios de Cristo, sem fazer de Cristo o centro da sua vida. Então, Cristo deve ser central na nossa vida em todas as situações, seja nos momentos de alegria, seja também nos momentos de tristeza. Eu não digo, irmãos, que nós, como cristãos, não devamos lamentar a morte, porque o que o apóstolo Paulo fala disso em Romanos 3, é que a morte é um pagamento pelo nosso pecado, né? O salário do pecado. No entanto, quando Cristo entra na nossa vida, lava a nossa vida através do seu sangue, nós somos regenerados. E agora a gente pode dizer: o viver é Cristo. E a gente pode dizer também que o morrer é lucro. E a terceira e última coisa que o texto nos mostra está lá a partir do versículo 22 até o versículo 26, que diz que viver para Cristo é viver o santo dilema entre partir e permanecer. Paulo fala aqui de algo, né, de uma coisa que um conflito que está na sua vida, né, e ele descreve esse conflito no versículo 23, ele fala: "Ora, de um lado eu estou constrangido", assim, ele se sente constrangido de querer morrer, de querer estar com Cristo, mas por outro lado, ele sente que ele ainda tem uma obrigação, ele tem um tempo onde ele vai servir a Deus e ele precisa servir a Deus. Enquanto muitos ficam desejando a morte, muitos ficam desejando o fim das coisas, enquanto muitos querem, né, que o seu sofrimento cesse, Paulo está aqui preso num lugar inóspito e mesmo assim querendo continuar pregando o evangelho. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos onde estamos, não é por escolha nossa, pela provisão de Deus, é pelo cuidado de Deus. Seja o que estiver acontecendo com a sua vida todos os dias, Deus tem ciência e Deus está no controle de todas essas coisas. Olha o que ele diz aqui no versículo 24 do texto: "Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne". Então Paulo fala: "Por causa da igreja, por causa de vocês aí de Filipos, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui até o último momento. Até o momento que eu tenha que estar entrando no reino dos céus por vontade de Deus, porque pela minha vontade eu já estaria lá, mas por enquanto eu quero permanecer com vocês". Então, o texto mostra para a gente aqui o desejo que Paulo tinha de partir, de estar com Cristo, mas ao mesmo tempo ele usa esse desejo para que o evangelho cresça e progrida, para que o evangelho alcance pessoas que precisam de fato viver para a honra e glória do Senhor. A morte, irmãos, ela é descrita como uma partida para algo infinitamente superior. É isso que Paulo entende. Ele fala assim: estar aqui é bom, estar aqui é prazeroso, mas estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas, ao mesmo tempo, o que Paulo mostra para a gente aqui, que o desejo dele era de permanecer para servir a igreja e não para satisfazer as suas vontades. O que muitas vezes a gente vê que a igreja perdeu, né, esse sentido. Hoje, irmãos, a gente olha para a igreja de Cristo, né, a gente que vive mais de perto isso todos os dias, a gente vê que a igreja ela está muito interessada, né, em ser uma igreja que chama atenção, às vezes uma igreja cheia, uma igreja de eventos, né, uma igreja que tenha programas, mas ela quer pouco envolvimento com isso. Ela quer
que o líder dê resultado, que o líder faça, que o líder demonstre, né, capacidade e assim vai. E o que Paulo está falando aqui é que depende de cada um de nós, a igreja não é a liderança. A liderança ela dita as normas, mas a igreja somos nós, cada um de nós. E o meu envolvimento, o meu empenho é que faz com que a igreja seja o que ela é. Então Paulo fala para a gente aqui, ó, eu desejo permanecer para servir a igreja. Versículo 24 ele fala, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele está usando a si mesmo para que a igreja seja edificada, para que a igreja possa fazer diferente. Paulo ele compreende que a sua vida não é dele, a vida não pertence a ele. Aliás, a nossa vida não nos pertence porque nós não sabemos o dia que nascemos e muito menos o dia que a gente vai morrer. É Deus que determina esse espaço. É Deus que faz as coisas acontecerem. Eu me lembro que os meus filhos, os 3 filhos, foram, cada um nasceu num momento diferente, né, e a gente tinha planejado as coisas, mas aconteceu no dia que Deus quis, não foi no dia que nós quisemos, nem na hora que nós quiser. Deus que abriu as portas e fez as coisas acontecerem. Então, Paulo ele entende que ele existe e a igreja existe para servir e para edificar a igreja do Senhor, para proclamar o nome do Senhor Jesus. A maturidade cristã, ela se revela quando os nossos interesses, eles estão abaixo dos interesses do reino. Quando nós entendemos que os nossos interesses estão em segundo plano, mas que o reino de Deus deve estar em primeiro lugar, é aí que a gente começa a se colocar no nosso lugar. Reverendo Hernandes comentando esse texto, ele fala assim que Paulo estava disposto a adiar a sua ida para o céu para continuar servindo a igreja aqui na terra. Essa era a disposição de Paulo, esse era o desejo de Paulo. E assim Paulo conclui aqui, né, que Deus ainda tinha uma missão para ele. Deus ainda tinha um propósito para ele. E a permanência dele serviria para o progresso espiritual da igreja, dos irmãos lá de Roma, dos irmãos de Éfeso, dos irmãos de Filipos e de outros lugares por onde ele fosse passar ainda. Mas tudo dentro do tempo e do propósito de Deus. Então, irmãos, nós concluímos que Efésios capítulo 1, de 19 a 26, ele nos apresenta um retrato de uma verdadeira maturidade cristã, que nós precisamos alcançar, que nós precisamos chegar até lá. Paulo ele nos ensina que o sofrimento do cristão está sob o governo soberano de Deus. O meu sofrimento, o seu sofrimento, o sofrimento da igreja do parque, o sofrimento da igreja presbiteriana, o sofrimento da igreja de Cristo no mundo está sob o controle de Deus, que é soberano. Então, se a igreja passar por perseguição, louve a Deus. Se a igreja crescer, louve a Deus. Se a igreja diminuir, louve a Deus, porque Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. Quando Paulo estava indo para Macedônia, o propósito dele era pregar o evangelho lá. Será que não tinha pessoas lá na Macedônia que precisavam ouvir o evangelho? Tinha. Mas Deus falou: passa a Macedônia. E Paulo vai para Filipos. E lá ele prega para uma meia dúzia de pessoas. E nasce a primeira igreja na Europa. Então Deus tem propósitos, a gente acha que não. Não, Deus só quer que a igreja cresça. Deus quer que a igreja cresça, Deus quer que a igreja diminua, Deus quer fazer a vontade dele. Não é a nossa vontade. Talvez a nossa vontade seja que a igreja sempre cresça, mas quando a gente olha para o propósito de Deus, Deus já elegeu aqueles que são dele. E se Deus quiser fechar as portas de um lugar e mudar para outro, e mudar de lugar, mudar as pessoas, Deus vai fazer, porque Ele é soberano. Deus é soberano. Deus é o dono de todas as coisas. Então nós temos que olhar para isso. E Paulo ensina que o sofrimento está no governo soberano de Deus. Nada acontece fora dos decretos divinos. Cristo deve ser o centro absoluto das nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. A morte do crente, irmãos, é a entrada na presença gloriosa do Senhor. Por isso, para Paulo,
o morrer é lucro. Por isso estar com Cristo é lucro. E a quarta coisa que o texto aqui nos ensina é que enquanto Deus nos mantém nesse mundo, nós devemos viver para a edificação da sua igreja. Usar todas as nossas forças, tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente vive, para a edificação da igreja e para a glória do Senhor Jesus. E a grande pergunta do texto aqui é: podemos dizer sinceramente que Cristo é a razão da nossa existência? Você pode afirmar isso com todas as letras, com toda a sua convicção? Se Cristo é a nossa vida, então nós precisamos temer, não precisamos temer nem a prisão, nem o sofrimento e muito menos a morte. Porque aquele que vive para Cristo vai descobrir que no final a morte não é uma derrota, a morte é ganho. Amém? Que nós vivamos isso, irmãos, todos os dias, que a gente se lembre disso, de viver para Cristo. Esse deve ser o nosso propósito. Em toda e qualquer situação, em cada momento da sua vida, viva para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós estivermos vivendo para Ele, entregando a nossa vida para Ele, entregando nossos propósitos para Ele, nós vamos compreender que Ele é soberano, que Ele cuida de nós, que Ele nos sustenta. E Deus faz o que Ele quer, não é o que eu quero. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar, feche seus olhos e lembre-se de que você está sob a poderosa mão de Deus, assim como o apóstolo Paulo estava preso, mas ao mesmo tempo dependendo da soberania de Deus. Senhor Jesus, obrigado, porque nessa noite, ó Deus, nós podemos ler um pouco mais a tua palavra e entender um pouco mais aquilo que a tua palavra nos traz, para que nós possamos viver exclusivamente para o Senhor. Deus, nós precisamos entender que o propósito do Senhor, ó Deus, deve ser cumprido de acordo com o teu querer e não de acordo com as nossas opiniões, com o nosso desejo. Muitas vezes as nossas opiniões parecem ser opiniões sábias, mas a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Por isso, ó Pai, nós devemos compreender qual é a sua vontade, qual é o seu desejo na vida da igreja. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ensina que viver para Cristo é também uma forma, ó Deus, de nós colocarmos Cristo como centro de todas as coisas da nossa vida. A centralidade de Cristo, ó Deus, deve trazer para a gente a alegria de podermos servir ao Senhor com todas as nossas forças. E, ó Deus, se o Senhor tiver que nos levar, que o Senhor nos leve, para que o seu nome seja glorificado. Que a morte não traga medo ao coração do seu povo, mas que a morte traga, ó Deus, a alegria de sabermos que estaremos contigo na eternidade e para a eternidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra que tudo aquilo, todas as circunstâncias que nos cercam, as circunstâncias que passam por nós, são escritas e prescritas pelo Senhor para a glorificação do teu nome. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender as circunstâncias e assim aplicarmos as circunstâncias das nossas vidas de acordo com a tua vontade. Que, ó Deus, a carta de Paulo aos Filipenses seja um alimento de motivação para cada um de nós, para que nós possamos entender o teu propósito e caminhar segundo a tua vontade. Eu te louvo, ó Deus, por estar nos permitindo viver esse momento e te agradeço pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.